Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio piloto do Here for Art podcast. Ah, mas é mais um podcast, mais um podcast. Ah, mas sobre o que você vai falar? Eu vou falar sobre música, eu vou falar sobre brand, eu vou falar sobre marca, eu vou falar sobre uma série que eu assisti e gostaria de passar uma reflexão, uma música nova, um artista novo que eu conheci, alguma arte nova que eu vivenciei. É isso. Não tem um tema muito fixo, não. Vai ser sobre isso. Porque, não sei aonde você me conheceu, mas as redes sociais hoje em dia, elas são muito curtas. Tem que fazer um conteúdo muito curto. E eu sinto que eu tô deixando de falar muita coisa que eu poderia falar aqui. Então esse é um ambiente de uma conversa, de um aprofundamento de ideias. Simples assim. E, primeiramente, muito obrigado por estar aí me vendo, me ouvindo, ou me vendo e ouvindo. Eu me chamo Eduardo Facchini, eu sou estrategista de marca para o mundo musical, eu sou designer, eu sou especialista em brand para o mundo musical, como você quiser me chamar. E o nome Here for Art ele é muito importante para mim, e eu achei muito foda quando eu fiz isso. O nome é muito foda, tá? Já vamos começar a combinar. O nome é muito foda, Here for Art. Porque eu, quando saí de pensar em ser uma pessoa comum, entre aspas, eu comecei a assinar as minhas obras e minhas releituras como Here for Art. Então era impessoal. E uns 6 meses atrás, mais ou menos, eu mudei o nome pra Eu. Eu, Eduardo Facchini, inclusive. Eu, Eduardo Facchini. Eu. E, nossa, eu fiquei de luto uns dias, assim, porque, porra, eu gostava muito do nome. E olha como a vida é doida, né? Porque eu tava triste lá e hoje estamos aqui de novo com o nome Here for Art em um novo formato. E isso eu acho incrível. E esse já é até um gancho, né? Pra você que tá aí, você talvez tenha clicado pelo título, né? Que a gente vai falar sobre a síndrome do artista infeliz. Então eu já falei sobre tristeza e o que me faz ser feliz. Antes de desenvolver o raciocínio, a gente tem que definir duas coisas aqui de uma forma muito pontual. A gente tem que definir felicidade, a gente tem que definir o que é arte. Eu acho assim, não existe forma melhor de você chegar. Imagina você no bar, tá? Imagina você no bar. Aí tem aquela troca de olhares. Não existe forma melhor de chegar na pessoa do que chegar perguntando, pô, o que é felicidade, o que é arte, né? Questões simples. Eu não consigo dizer que vai ser sempre nesse tom as semanas, os podcasts que vêm ainda, mas eu senti que eu deveria falar sobre isso hoje. Então, definir felicidade é muito complicado. A filosofia tem uma dificuldade de definir felicidade há milênios, né? Tem muito tempo. E eu penso que na hora que eu preciso definir felicidade de uma forma simples pra gente continuar o raciocínio aqui, felicidade é um momento que a gente quer que não acabe. Um momento que a gente quer que dure um pouquinho mais. Eu acho que essa é a melhor definição de felicidade. E isso é um problema, às vezes, porque a gente, quando fala sobre felicidade, é muito sobre sentir, mas quando a gente está tentando definir, como eu tentei agora, como estou fazendo agora, é muito mais sobre uma percepção racional de um momento de tempo. Aí você já aí do seu canto aí, não sei se você tá no trabalho, não sei se você tá almoçando, não sei o que você tá fazendo, tá no carro. Aí você já pensa, porra, ele que tá maluco. Ele comeu uma pedra. Ele comeu uma telha hoje de manhã, ele tá maluco. Mas vem comigo, até o final vai fazer muito sentido, tá? Acredita em mim. Então, a gente começa a definir felicidade. A minha definição de felicidade dessa forma racional é basicamente perceber um momento, um tempo, uma unidade de tempo, né? Um momento. E a felicidade não tem como fugir muito disso. Não, se a gente tem que pensar sobre. Então a felicidade é um momento que você quer que dure um pouco mais. Não tem muito que fugir. Se você quer pensar, se você ainda está confuso e quer pensar da forma contrária, a felicidade
A felicidade não, né? A tristeza é a forma contrária. Então a tristeza é um momento que você quer que dure menos. Ou que não quer que exista. Se você quer pensar num sintoma do que é felicidade, é a saudade. O que é a saudade? Um momento que você queria que tivesse durado mais. Um momento que você percebe que foi feliz. Então a felicidade não é tão difícil assim de perceber. Mas daí a gente vem para a arte. O que é arte? A arte começa a ficar um pouco mais complicada. É mais difícil definir a arte, para mim, é mais difícil definir a arte do que definir felicidade. Porque o que é arte? E daí nas inúmeras formas de definir arte, eu tenho a minha concepção de que arte é tudo e qualquer coisa da qual você consiga colocar um sentido. Aí você pensa, porra, além dele comer telha, aquela telha tava estragada, tava com mofo. Impossível, esse cara tá maluco. O que é arte? Vamos lá, vamos usar exemplo. Exemplo é a melhor coisa possível, né? Pra se usar numa hora dessa. Se eu te mostrar agora 3 sabonetes empilhados. 3 sabonetes empilhados. Pra você, não significa nada. Na minha cabeça já significa. Eu já tô usando esse exemplo, já é arte pra mim. Mas pra você, 3 sabonetes empilhados. Que porra é essa? Pra você pode ser só um monte de molécula que vai te deixar cheiroso ou não. Enfim. Mas aí você me pergunta, por que isso é arte? Por que pra você isso é arte? Porque eu coloquei esses 3 sabonetes porque é o número de pessoas que moram na minha casa. Então já começa a dar um sentido a algo. E daí talvez pra você, olhando e percebendo isso, já comece a dar mais sentido. Então é sempre, a arte é sobre dar sentido a algo. Aí você me pergunta, porra, mas e aquela banana grudada na parede com a fita lá? Aquilo lá é arte? Porra, aquilo lá é arte. Por que não seria? Só da gente discutir o que é arte, o que não é arte, já fez o papel dela. É simples assim. Arte é muito subjetiva e é sempre sobre os olhos de quem vê. É sobre a sua percepção. Qualquer coisa pode ser arte se você dá um significado para aquilo. Então, vamos dizer que definimos felicidade e arte. O tema é o artista infeliz. Por que o artista é infeliz? Bom, se você é artista, você já está começando a matar a resposta muito fácil. O artista, de uma forma geral, ele tem um incômodo natural dele. Ele meio que nasce meio puto com as coisas. E não é nem sempre puto de uma forma ruim. Ele é puto de querer mudar as coisas, de querer... Nada tá bom. Nada... Não é tá bom. Nada está no lugar para ele. Ele enxerga as coisas e sempre tá pensando em alguma melhora, em alguma forma de achar poesia nas coisas que ele tá enxergando. E aí você me pergunta, porra, mas se o artista consegue ver beleza nessas coisas assim, por que ele é infeliz? Mas é porque a verdade é que a felicidade plena não existe. Isso porque talvez você esteja puto, querendo me mandar tomar no cu já, falando, nossa, ele só tá falando groselha. Mas a verdade é essa, não existe a felicidade plena que a gente vai sempre ser feliz e nunca ter tristeza. Porque é impossível você ser feliz com o gol do Brasil e com o gol da Argentina, com o gol do Brasil, com o gol da Itália, com o gol do Brasil, o gol da Colômbia. Não existe isso. Você é feliz com um dos dois. Não tem como. Não tem como. A felicidade plena ela não existe. E a felicidade com muita sorte, ela é 50%. O que você é, o que você quer fazer e 50% o mundo exterior. E aí você fala, porra, mas e se eu cagar pro mundo exterior? Eu vou conseguir ser 100% feliz? Não vai. Porque não existe cagar pro mundo exterior. Não existe isso. Isso é muito papinho. Porque o mundo exterior, ele não é simplesmente a opinião de uma pessoa lá da puta que o pariu. Do outro lado do mundo. O mundo exterior é o que você tem à sua volta, na sua caverna. Qualquer coisa que você sinta, que você escute, que você veja,
minimamente vai se tornar referência para você. E você sempre vai ter uma régua. E por mais que você tente ignorar o mundo externo, o seu mundo interno talvez vá olhar para aquilo e vá ter algum tipo de noção e vai ficar pensando se tem algum tipo de relação. Então, vamos dizer que você é uma pessoa abençoada e consegue cagar para todo mundo. Você com certeza admira alguém. E você, no seu interno, pensa, às vezes, se aquela pessoa gostaria do que você faz. Então, por isso que é 50-50. É sempre esse modo, não tem como fugir disso. E aí, talvez você esteja aí se perguntando, porra, mas você não definiu que felicidade é um momento que deva durar um pouco mais? E aí eu tenho vários exemplos para te mostrar por que a felicidade não é plena, por que isso não existe. Então você, por exemplo, foi lá e você fez um exercício físico muito foda, você correu 50 quilômetros, você fez 48 barras com só um mindinho, você fez um triatlo, você jogou futebol por 6 horas seguidas, você abriu um pote de pepino em conserva e você chega em casa e tá lá em cima da mesa aquela Coca-Cola gelada, que você olha pra ela, ela tá suando, né? Aquele suor, você vê o pinguinho escorrendo, aquela coisa de propaganda. E você foi além. Você abre a geladeira e você pega no congelador aquele copo que você deixou lá, que é pra tomar geladaço, aquele calor, aquele Saara. E você toma a primeira Coca-Cola e você pensa, porra, eu tô sendo feliz aqui, eu quero que esse momento dure pra sempre. E você pensa, meu Deus do céu, aquele cara tava errado. Se eu tô sendo feliz agora é só eu continuar tomando Coca-Cola. E aí você começa a tomar. Tomar. Você toma o segundo copo, você toma o quinto copo. No 18º copo você não aguenta mais e você começa a entender por que eu falei sobre tristeza. Porque no 18º, no 20º, no 25º copo, você já tá com menos sede, você já tá estufado, você já tá arrotando igual um porco, o teu sangue já virou um milkshake, você não aguenta mais Coca-Cola, você pensa, meu Deus do céu, eu entendi o que ele falou, que não tem como ter a felicidade plena. E daí na próxima semana, o que você faz? Na próxima semana você pensa, pô, não vou cometer o mesmo erro. Dessa vez eu vou ser feliz. Você chega depois do exercício, você, porra, nadou, correu e andou de bicicleta, você fez o caralho a 4, você chega, você vê a coca suando, você pega o copo, mas você fala, hoje não, hoje eu vou tomar o suco de morango. E você vai tomar o suco de morango, e você toma o primeiro copo e você comete às vezes o mesmo erro. E daí no fim, o que acontece? Você pensa, porra, talvez a coca não era tão ruim. E talvez daí na próxima vez você volta a tomar coca e você ainda não entendeu qual que é o processo, por que as coisas ficam desse jeito. Por que no fim da sua felicidade tem tristeza. Por que você fica triste de ter se sentido feliz. Então, em termos musicais, o que seria isso? Existe uma gama, né? Uma árvore de exemplos que eu posso usar aqui para você. O primeiro deles é como espectador, que é escutar a sua música favorita. E você talvez aí fale, porra, mas eu tenho a minha música favorita há 15 anos. Você talvez esteja sendo sujo consigo mesmo, porque nesses 15 anos, com certeza, você já teve outra música favorita. Já teve um momento que você odiava a música que hoje você pode chamar de favorita. Você falou, eu não aguento mais. Você escutava o primeiro, o segundo, você queria colar a sua cabeça na calota do ônibus. Como artista, é complicado porque talvez seja você acertar. E aí você começa a entender um pouco mais por que o artista é infeliz. Porque quando você acerta, isso é um problema também pra você. Porque as pessoas sempre vão esperar aquilo de você e elas vão esperar mais de você. Elas não querem menos. Elas não querem nem parecido, elas querem mais. Porque a partir do momento que você atingiu aquilo ali, que é uma coisa muito boa, elas vão querer mais de você. E aí o artista começa a se enfiar num buraco que não tem pra onde fugir. Eu falo sobre
eu falo sobre esse 50-50 e eu falo sobre a sociedade amar a arte, mas odiar o artista, e tem um exemplo muito claro disso, que é o Avicii. Então o Avicii, ele fez um show no Ultra Music Festival, que é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, e ele, na primeira metade do show dele, ele fez o que as pessoas esperavam dele, né? O show de sempre, as músicas dele de sempre, as famosas, o 50% externo. E na outra metade ele fez o 50% interno. Ele foi lá e ele apresentou o álbum novo, álbum que a gente escuta até hoje em dia, às vezes umas músicas hoje em dia. E ele levou as pessoas que... os compositores, a banda, ele fez um live show. Ele fez uma coisa nova, ele fez o que fazia feliz e ele foi vaiado. Vocês têm noção do que é ele ser vaiado de apresentar um álbum novo? Tipo, era pra ser um evento estrondoso. Porra, tô apresentando meu álbum novo. Ele foi vaiado. E eu fico muito feliz que ele ainda em vida, né? Porra, que descanse em paz, mas ele ainda em vida, ele conseguiu ter esse reconhecimento. Porque depois que foi postado, depois a galera começou a ouvir, foi melhorando, 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 e perceberam que quem merecia as vaias era o público vaiando, não era nem ele. Ele fez algo novo, algo extraordinário e as pessoas não entenderam. Então, a felicidade dele, os 50% dele, olha como ele dividiu literalmente 50-50, e os 50% que fazia ele realmente feliz, deixou ele triste, porque o outro 50% não gostou. E aí você me fala, porra, então a vida do artista é essa merda mesmo. Mais ou menos é. Mas digamos que você, o seu 50% feliz, digamos que o Avicii tivesse sido, nossa senhora, porra, explodido, vangloriado e todo mundo amasse ele, tivesse sido muito foda. Faz parte do artista ser insatisfeito, né? Ter essa incoerência dentro dele, que é o que eu falei no começo, mas é natural dele porque o artista tem um problema de sempre, que é o seguinte: quando ele não tem porra nenhuma e ele sente que ele quer passar essa arte, que ele quer compartilhar com as pessoas, ele pensa, pô, eu vou começar a tocar pras pessoas, eu vou começar a falar, vou começar a cantar e tocar, sei lá, qualquer porra, né, que o artista queira fazer. E daí ele pensa, porra, mano, mas essa carreira é muito difícil, eu tenho que trampar em outro lugar, tá difícil. E eu não tenho reconhecimento nenhum, eu tô tocando de graça, eu pago, na verdade, pra estar aqui, e a vida é uma merda. Mas ele continua. Aí ele continua, daí ele já começa, porra, a tocar em um barzinho ou outro, uns clubes ali diferente. Ele já pensa, porra, beleza, tá melhorando, mas mesmo assim ainda, porra, eu já tenho alguns anos de carreira, tô produzindo minhas músicas, é complicado demais isso aqui, eu tenho que ficar estudando e eu ainda tô trabalhando, tenho que sustentar uma casa, porra, nossa senhora, que dificuldade, como é complicado. Mas ele continua, né? Você continua, aí você continua, porra, vai pro próximo passo, beleza, aí... Cara, já tá conseguindo juntar uma grana, já tá sendo pago pra ir pros lugares, já tá viajando de um estado pra outro, tá tranquilo, às vezes até nível nacional, tá? Já vamos jogar pra cima. Você já tá até nível nacional ali, faz um showzinho aqui, às vezes até belisca ali um Paraguai, uma Argentina, vai, porra, foda, muito maneiro. Aí você começa a pensar, porra, tô sustentando minha casa, maneiro. Caralho, é muito difícil, porque entre esses tours, não sei o que, eu não consigo descansar, eu tô com dificuldade de parar e prestar atenção nas coisas que tá à minha volta pra conseguir produzir a minha arte mesmo. Aí eu tenho que cuidar do meu próprio Instagram, eu tenho que, porra, a agência, e o manager, e o booker, e eu tenho que estar sempre cuidando de tudo, eu tenho que ter uma responsabilidade financeira, e todo dia sai um plugin diferente pra eu produzir uma porra de música, e eu tenho que ficar lá todo dia vendo o que tá no hype, e daí eu tento produzir essa porra. Daí, nossa, saiu o Gangnam Style. Caralho, saiu o Gangnam Style. Aí saiu o Gangnam Style, eu acho do caralho, vamos lá, vou tentar produzir, vou tentar copiar, porque eu quero estar no hype, porque eu preciso continuar ganhando dinheiro. Aí, porra, quando eu consigo produzir o próximo Gangnam Style, já tá tendo outra moda. Eu demorei 3 meses pra produzir essa merda que eu não gosto. Aí é sempre assim. Aí já tá... Mas você continua, porque você é foda. Você tem talento, você é guerreiro, você continua. Você passa por esse ponto. Você já tá, porra... Agora você é o artista top 1 do mundo. Você conseguiu. Você chegou lá.
Você, porra, das 100 top músicas do Spotify, as 10 primeiras são tua. Você é foda. Você não consegue andar mais na rua. E você começa a reclamar em relação a isso. Porra, mas não consigo nem ir no parque mais. Não consigo aproveitar minha vida. O que eu faço agora? Eu já sou o melhor. O que eu faço agora? Porque daí você tem uma responsabilidade. Pô, mas eu tenho que sustentar toda essa galera. Todo o meu time. Eu não consigo só me aposentar. Mas você consegue se aposentar. Questões financeiras. Eu consigo me aposentar. Aí você pensa, porra, mas eu cheguei aqui pra isso? Era essa a graça? O que eu faço agora? E se eu mudar um pouco o tom? Eu quero ir pra outro canto. Porque pra você ser o top 1 pra caralho, você tem o quê? Uns 10 anos de carreira? E aí você vai fazer um show. E aí talvez você faça seu show dividido. Com metade do que as pessoas ouviram nesses 10 anos, as melhores, e metade do que você quer. E aí você começa a entender, porque lá atrás o papo era uma brisa, aí você entende o exemplo do Avicii, e você entende o que está acontecendo agora. Por isso que é síndrome do artista infeliz. Ninguém falou esse nome, né? Não tem na filosofia, eu acho, né? Eu dei esse nome porque é o que acontece. Não tem como fugir disso. Então daí você me pergunta, porra, mas você veio aqui, aí você definiu felicidade, você definiu arte, você falou sobre o problema de sabonete, falou sobre o problema de Coca-Cola, você falou sobre Avicii, você falou sobre música, você falou que eu vou ser infeliz o resto da vida, e eu tô te falando que sim. Não é sobre a infelicidade, você vai ser uma pessoa triste, desista, não. Quando você parar pra pensar que você vai e tem que viver esses momentos, qual que é a coisa que mais você pode fazer pra ser uma pessoa melhor? Aí você me pergunta, por quê? Como? O que devo fazer? Porra, agora eu tô em crise existencial. Fudeu. O que eu faço? Me dá uma dica. Foi esses últimos minutos, essa última meia hora que eu fiquei falando, sei lá. É exatamente o que você tem que ter na cabeça. Não tem como ser só feliz. Não tem como o Brasil só fazer gol. A Argentina, uma hora ou outra, vai fazer gol. E se não fizer, você vai enjoar de só ver o Brasil fazendo gol e não vai aguentar. Vai ficar chato pra você. Você vai procurar outro esporte. Você vai procurar outra coisa pra fazer. O que eu acho realmente que você pode fazer é focar no seu 50%. Você ser melhor. Você focar em você. E transparecer isso pros outros 50%. A melhor forma de influenciar os outros 50% é sendo você. É transparecendo isso. Então olha como é complicado toda essa dinâmica. E talvez no começo você estava se sentindo meio perdido. Eu estava falando coisas muito confusas, mas como o ciclo se fecha e uma coisa se conecta à outra. E a felicidade e a arte para o artista, elas são 100% interligadas. E o artista se sentir infeliz é natural dele, porque ele sempre quer mais. Porque o artista, ele, acima de tudo, ele quer compartilhar as coisas. E o olho dele só brilha quando o olho do outro brilhou. A felicidade, às vezes, está ali quando a gente vê que o outro está sendo feliz. O que eu posso dizer para você, no fim das contas, é justamente aprender a aceitar isso, por mais que doa, essas dores. É muito difícil. Invariavelmente você vai ter quedas na sua vida e vai ter louros na sua vida. Entender e estar preparado e aceitar esses momentos vai te fazer sofrer um pouco menos. Eu fiquei sabendo mais sobre isso, além da minha experiência própria, porque quando eu estava fazendo essa transição entre só fazer capas, imagens, identidade visual para o mundo da música, para ir para uma esfera um pouco mais estratégica de pensamento, eu fiz muita pesquisa de campo e eu faço até hoje. Talvez você esteja aqui, é uma das pessoas das quais eu mandei questionário e a gente trocou muita ideia. E uma das maiores dores que tem é essa. Eu me sinto infeliz, não importa onde eu tô. E isso é quase inacreditável. E a gente volta pro assunto de a sociedade ama a arte.
mas ela odeia o artista. E você sempre tá com isso. E por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa que vai olhar pra você e vai falar: porra, mas por que você tá triste? Você só faz música, você só faz arte. Então sempre vai ter algo que vai te encher o saco. Mas no fundo do meu coração, eu espero que esse papo tenha sido esclarecedor. Converse comigo, me mande DM. Eu não sei, é a primeira vez, é o episódio piloto, né? Primeira vez que isso está acontecendo. Eu não sei como você pode ajudar, se é só no like, se inscrever ou me seguir nas redes ou no Spotify e avaliar. Então, por favor, se você puder e sentir no seu coração que isso merece, por favor, o faça. Semana que vem estamos de volta. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Esse é um momento que eu queria que durasse um pouco mais, mas eu já estou ficando sem voz. E teremos convidados, teremos mais episódios, outros temas, nem sempre de uma forma tão profunda, mas isso vai continuar. Eu vejo você logo. Até a próxima. Tchau.